próximo. Nossos objetivos, que é as boas práticas no ensino remoto e o impacto da tecnologia na área. Ok? Próximo. Conteúdo de hoje, a metodologia. O conteúdo é boas práticas, arte e tecnologia. A metodologia expositiva dialogada, não dá muito para a gente fugir disso, né? E a avaliação pelo formulário Google e a presença computada no preenchimento do formulário, tá? Pode continuar. A próximo slide é sobre a análise do formulário da avaliação de vocês, tá? Continuando os temas anteriores, é o seguinte, o primeiro tema que ganhou foi a troca de ideias, as boas práticas, o compartilhamento de ideias, né, que deu 24 pessoas que colocaram. O segundo foi arte e tecnologia, a influência da tecnologia da arte, o impacto da tecnologia da arte, como as tecnologias se apropriaram da arte, foram alguns dos temas que colocaram lá, e eu fui juntando, né? Esse aí deu umas 10 pessoas, mais ou menos. 8 pessoas colocaram continuar o tema de arte-terapia, com sugestão e indicação. Depois, montagem de roteiros. Agora, montagem de roteiro, gente, eu não posso entrar muito, porque isso aí fica a cargo do PC na escola. Porque cada unidade está seguindo um modelo, uma maneira de trabalhar, e a gente não quer entrar nessa seara aí, tá bom? E o outro é educação especial, que também já passei para a Suzana, tá? Todas as angústias de vocês aí, que ela pode, porque já teve, já algumas semanas atrás, uma TPC indicado só para ela. Então, e assim, se vocês acharem que a coisa não está do jeito que vocês gostariam, eu queria pedir a vocês que vocês especificassem bem na hora de você preencher o formulário, o que é que você quer sobre aquele assunto. Por exemplo, às vezes você coloca lá arte e tecnologia, eu fui para o lado da influência da tecnologia na arte, o impacto da tecnologia na arte, como as tecnologias se apropriaram da arte, porque foram alguns das pessoas que colocaram isso, tá? Então, você especifica, ó, eu quero saber como é que funciona, como é que eu trabalho tal coisa. Então, colocar bem especificadinho, porque daí fica mais fácil para mim também, tá bom? Então, tá. Então, hoje a gente continua as boas práticas e a tecnologia. Pode passar, Michele. E assim que terminar a nossa reunião, só lembrando um pouquinho que o formulário, às vezes ele está fechado, porque eu não tive tempo ainda de abrir, porque acaba a reunião, eu vou almoçar, tá, gente? Então, vocês me dão pelo menos uma meia horinha, aí eu abro o formulário para vocês, ok? Vamos lá. Essa imagem aí, vocês podem colocar no chat aí mesmo, tá? O que vocês acham dessa imagem aí? Coloquem a situação, o nosso componente aí. O que essa aranha aí fez? Rompi com o modelo. Né? Fez diferente, inovação, mudança. O que mais, gente? Mais um. Arte, criação, renovação, é isso aí. Então, o que a arte quebrou os padrões estéticos, saiu do tradicional. É isso aí, gente, gostei. Ó, então, pensar fora do padrão, né? Ser diferente. A arte consegue isso, né, gente? Ela consegue romper com os padrões, ela consegue embelezar, ela consegue melhorar a nossa realidade, ela consegue romper com alguns paradigmas, não seguir o que todo mundo está seguindo, né? Não seguir os padrões, né, Jaime? Ela melhora o nosso mental, como a gente já viu, então ela consegue tudo isso. Pode passar, Michele. Movimento estético.
Isso aí. Pode passar. Então, agora a gente vai entrar um artista de vanguarda. Gostei, Gravizelli. A arte está em todo lugar e espaços. O som tá ruim? Você tá pelo celular ou pelo note, Margarida? Senão você precisa do note. Você aumentou bem o seu som? Vocês estão me ouvindo direitinho? Ah, tem microfone aberto. Gente, fechem os microfones, tá? Por favor. Fechem todos os microfones. Que daí fica mais fácil para poder ouvir. Ninguém atrapalha ninguém. Ok. Então, nós vamos começar com a Ellen, tá, Ellen? A Ellen fez um... Pode passar, Michele. A Ellen fez uma atividade, todos podemos dançar, que foi indicado 7º, 8º e 9º ano do fundamental, mais o 1º do ensino médio. Claro que em cada ano série uma perspectiva ela trabalhou, né? Explorar os movimentos constitutivos da dança. Ela usou como recurso videoaula, câmera, celular e formulário. E o resultado, ela conseguiu uma produção significativa e um vídeo com os registros fotográficos com a sequência dos movimentos criados pelos alunos. Ellen, pode começar. Pode abrir seu microfone. O que é para eu fazer? É para eu escrever? Agora você conta como que foi o trabalho, a sua experiência. Tá, olha, eu copiei o link do vídeo que está no YouTube, eu vou postar aqui no... Isso. Tá? Aqui o link. O trabalho... Débora. Eu fiz esse trabalho porque ele foi desenvolvido à distância. Espera só um pouquinho, Ellen. Quem é que está com o microfone aberto, gente? Silvia, fecha o microfone, isso. Aí, agora pode falar, Ellen. Bom, eu falei desse trabalho como boa prática porque, por ser um trabalho envolvendo movimentos culturais e feito à distância, eu achei isso interessante, né? Que não é uma coisa fácil de fazer nem na sala de aula. Então, por isso que eu falei sobre. Bom, eu trabalhei com os alunos da seguinte forma, né? Foi informado os professores que tinha que passar coisas não complicar, facilitar ao máximo para que eles pudessem executar. E eu tentei seguir dentro do currículo esse pedido, né? Então eu peguei, a gente trabalhou, passei alguma coisa de interpretação de texto para eles lerem e refletir, coisa rápida. E eles viram um vídeo, né? Em um dos roteiros foi passado um vídeo. E a atividade, na primeira etapa, foi para eles refletirem. Na segunda etapa, que foi o segundo roteiro, eu pedi para que eles criassem 5 movimentos e fotografassem cada um desses movimentos, dentro do tema pedido. No caso, eu trabalhei dessa mesma forma em várias séries, mas em cada série explorando dentro do que está pedindo o currículo. Sim. Por exemplo, no 8º ano foi falado sobre os fatores do movimento. Nos 9º anos, trabalhou o movimento do cotidiano, tipo, tratando a dança como algo natural na vida do ser humano. Então, aí eu pedi para eles, dentro dessas temáticas, eles criarem uma sequência de 5 movimentos. Então, eles foram me enviando fotos. Foi super fácil, porque aí eu criei o formulário, né, com o roteiro, para eles seguirem a orientação, e lá tinha um espaço para eles postarem as 5 fotografias. E os alunos que entregaram, eu fui juntando, fazendo esse levantamento. Aí, no caso dos 9 anos, eu fiz um vídeo com os 8 anos, e com os 9 anos. Alô? Tá dando para me ouvir? Tô ouvindo, pode falar. Tá. Aí eu fiz esse vídeo no caso dos 9 anos, eu peguei fiz essa montagem, e é esse link que eu postei aí o resultado foi esse link, esse vídeo, que foi uma junção de todos esses movimentos do cotidiano
que eles criaram, e aí o produto final foi esse vídeo. Aí, lógico, essa atividade teve continuação, né? Agora eu tô fazendo o levantamento dos vídeos que eles enviaram, que aí o próximo roteiro foi pedindo um vídeo de 10 segundos com esses movimentos. Ah, legal. Aí foi trabalhado, né, dentro do currículo, foi trabalhado dentro do currículo, que foi a linguagem da dança, e também, de quebra, foi uma forma fácil de atividade, coisa que eles fazem já usando o celular, e no caso de quem tem celular, né, eu orientei eles para quem não tivesse, para que poderia usar o celular do colega ou de alguém próximo e enviar no link lá do formulário. Foi usado o formulário, foi explorada a tecnologia, foram várias habilidades trabalhadas numa atividade bem simples. Parabéns, viu, Ellen? Obrigada pela generosidade em compartilhar a sua atividade, viu? É coisa simples, e, de repente o simples é que dá resultado. E você teve um bom retorno dos alunos? Olha, no caso, no estado, eu estou tendo um bom retorno, assim, se eu comparar com outras escolas, que eu vejo o pessoal falando. Mas não foi, assim, muitos alunos, não. Está sendo difícil fazer com que eles executem as atividades. Então, foram poucos os alunos. Poucos, assim, eu falo, às vezes a metade ou menos a metade de cada sala. Eu acho que está mais ou menos igual nas escolas, né, com relação ao engajamento, né? Tá. Tem muitos alunos que procuram, tirando dúvida, mas se eu for, vamos supor que todos os alunos me procurassem, aí, de repente, eu nem daria conta, porque são muitos, né? Então, quer dizer, tem muito aluno que não tá fazendo, não está procurando, se interessando. Ah, mas que bom. Parabéns pelo trabalho, viu? Ai, obrigada, Débora. Obrigada também pela oportunidade. Imagina. Agora vamos ver o próximo. Pode passar, ô Michele. O próximo é a Margarida, lá do Horaci. Ela trabalhou, ela não há uma habilidade no dela, mas o cuidado e o carinho ao elaborar uma devolutiva no formulário positivo para os alunos, né? Então, ela quis partilhar, ela até me ligou preocupada, achando que não sabia se deveria ou não. Eu falei, não, tem que partilhar sim, porque às vezes uma coisa tão simples, né? Uma coisa que não... A gente acha que não é nada, mas é tudo. De repente, você tem um bom resultado. Pode falar, Margarida, pode abrir seu microfone, tá? Ok, obrigada, bom dia. Bom dia. Como eu havia conversado com você, Débora, é algo bem singelo, né? O uso do formulário, ele foi uma orientação dada pela coordenação geral, e a gente realiza, né, a preparação dos formulários, ele passa pelo olhar da nossa coordenadora diária, que está assistindo a nossa reunião, que é a Lucimar. E após a devolutiva dela, que a gente faz toda a divulgação, né? Aquelas imagens você manteve ou fez alteração? Pode passar, Michele, tá aqui, tá no próximo. Aí. Obrigada. Isso, então, estou na oração. Isso. Tá. Obrigada. Então, diante dessa situação que nós estamos vivendo, o uso do formulário foi uma alternativa encontrada e orientada, como eu disse, né, pela escola. Isso não é novidade, acho que a maioria dos professores estão usando. O que eu faço com meus formulários que eu quero compartilhar com vocês? Demanda um pouquinho de tempo, mas eu não consigo fazer sem colocar uma imagem. Aí vocês veem a abertura, né, do formulário. Para cada formulário, de acordo com o conteúdo que vai ser trabalhado, eu escolho uma imagem e aí faço essa organização. Então, o aluno, ele logo de cara já se depara com algo aí colorido,
que tem conexão com o assunto que vai ser abordado no formulário. Eu sei que às vezes é muito fácil pegar as imagens que sugere lá no próprio link, né? Mas eu acabo usando algumas outras imagens, pesquisando um pouquinho mais. Tá? É algo assim que eu gosto de fazer e se alguém gostar da ideia, eu acho que fica legal, tá? Se puder mudar daí o próximo formulário, o próximo slide, por gentileza. Aí. Outra dificuldade que aliás, agora é uma dificuldade que eu estava vivendo. Tenho 9 turmas, e os alunos, eles, por exemplo, de sexto ano, eu fazia um formulário sexto A e outro sexto B, e eles invertiam os formulários, tá? Os nomes faziam em salas erradas, inclusive, às vezes entravam em atividades que eram adaptadas, que não era para que ele realizasse. Então, eu acabei incluindo, quando eu preparo o formulário, eu faço para uma determinada turma, por exemplo, sexto A, e mando para minha coordenadora. Quando dá o ok, eu pego, duplico, e aí eu coloco a lista de chamada inteira para outra turma. Então, quando o aluno abre o formulário, no lugar de ter, escreva seu nome, eu coloco o seu nome. Caso ele não esteja nessa lista, por gentileza, verifique o link da sua turma. Então, ele não vai avançar se ele não encontrar o nome dele, né? Ah, que legal. Então, e o que é interessante, quando você copia e cola com o número da chamada, na hora que você vai olhar as respostas, elas aparecem super organizadas, então, a devolutiva vem em ordem. Quando a gente coloca lá só o nome, escreva seu nome, ele vai ser todo, exatamente numa sequência em que eles respondem, fica bem mais difícil para verificar. Então, essa daqui foi uma saída que eu encontrei para conseguir verificar com um pouco mais de facilidade depois, tá? Então, vai ter o nome de 1 ou 2 alunos, de acordo, né, com a turma, e os demais, aí os alunos vão esbarrar, professora, mas eu não achei, meu nome não está lá. Então, verifica o link correto, tá? E agora o próximo. Aí, gente, eu não consigo despedir sem colocar um emoji. Eu coloco lá um finalizando, eu adoro emoji. E coloco até a próxima, alguns participação, então vai de acordo com, é sempre carinha alegrinha, sabe? Eu gosto, eu curto. Eu não sei se alguém vai imprimir depois, eu sei que vai gastar tinta e tal, mas assim, no formulário é algo que eu gosto e eu acho que é uma forma de eu me comunicar com os alunos, né? Já sabem que no formulário vai ter alguma coisa do tipo, acho que se eu não colocar, eles vão estranhar. Aí não é a professora, né? Não, eu acho que não. E aí tem o último, que é... Pode passar, Michele. Obrigada. Que é agradecendo essa oportunidade. Vocês viram que não tem nada assim de, nossa, é algo inovador, não. Foi colocar um pouco mais de cor nos formulários, tá? É bem isso, é algo bem simples, bem singelo. E se for de serventia, né, façam, acho que vale a pena, os alunos merecem, sim, tá bom? Obrigada, Margarida. Obrigada a sua oportunidade, viu? E parabéns pelo trabalho. Você falou de uma coisa simples, mas é uma coisa prática, uma coisa que atrai os alunos, que chama eles para a atividade, né? Eu tive uma devolutiva muito legal, sabe, de um aluno, até compartilhei com a minha coordenadora, então aquilo ali, poxa, então quer dizer que está no caminho. Isso, tá? Muito obrigada. Obrigado nós, viu, pela sua partilha. Valeu. Pode passar, Michele, agora é a Silvia. Silvia, pode abrir o seu microfone. A Silvia trabalhou fatores do movimento, né, para o 6º ano.
A habilidade, ela usou um aplicativo do TikTok. Você abre o microfone e conta pra gente como é que foi a proposição e depois a gente mostra o vídeo. Tá joia. Bom dia a todos, né? Eu gravei um áudio, né? Montei sobre os fatores do movimento, sexto ano. Cada série, sétimo, né? Oitavo e nono, cada série eu trabalhei de uma, né? O tema que foi trabalhado no centro de mídias, né? Na aula do centro de mídias. E assim, o que eu expliquei, né? Da aula, falando sobre a quinesfera, falando de direção, né? De tudo isso, de cada tema que foi de cada sala, né? O sexto ano foi relacionado com isso. Frente, trás, direção, giros, usando, né? Tudo isso. E aí eu achei que foi bem legal de evolutivo. Eu não achava que eles iam participar né? Gostar da participação daquela forma. Foi muito legal essa turminha do Judado. Eles são bem participativos. Quer que passe o vídeo agora? Pode ser, pode sim. Então pode passar o vídeo, Michele, acho que é o próximo slide. Eu queria muito que tivesse tido mais boas práticas, né? Para a gente poder dividir, porque você vê, às vezes, uma coisa tão simples, igual essa do formulário da Margarida, ou os vídeos, tanto da Ellen quanto da Silvia, né? Coisas que podem ajudar o professor, né? Quando a gente partilha, a gente melhora a nossa prática, né? Mas tudo bem, ficamos com essas 3 que se inscreveram, e aí a gente começa o impacto da arte, da tecnologia dentro da arte, tá bom? Vocês estão vendo uma imagem aí de um museu, acho que é no Japão, se não estou enganada, tá? Mostrando a exposição tecnológica, né? E eu vou só fazer um breve histórico, mas bem rapidinho, porque que a gente chegou no que nós estamos hoje, igual esse museu aí. Que por meio da arte a gente expressa valores, atitudes, mostra uma cultura, conta uma história, né? E a técnica, e o homem consegue fazer isso através, que é uma característica nossa do homem, usar técnicas, coisas que a gente pode criar símbolos, né, para chegar nisso, para usar essas técnicas. E a técnica o homem conseguiu até enfrentar as forças da natureza, né, no lado racional dele. Então, ele usa tanto para a arte, que é o lado direito do cérebro, né, quanto pela lógica, que é o lado direito, que é o racional. E a história da arte poderia ser descrita como a história das técnicas, né? Se a gente vê lá na pré-história, qual era a tecnologia que eles usavam? Qual era a técnica? Eles começaram a usar o que para escrever na parede? Primeiro barro, depois tinturas naturais, depois ele descobriu que pequenos artefatos ele podia raspar, cavar, esculpir. Isso tudo é tecnologia. Aí mais para frente, ele descobriu que dependendo do material e da durabilidade, uns materiais mais duros, outros mais moles, as ligas de metal, carvão, aí ele conseguiu até fazer escultura, né? E na antiguidade, qual que era a tecnologia na antiguidade? A escrita, né? Começou com a escrita. A escrita, o papel, técnicas de construção, arquitetura, né? Pinturas em porcelana, afrescos nas paredes, relevos, frisos, esculturas em mármores, o papel e a tinta lá na China, né? Aí, passando pela antiguidade, chegamos ao Renascimento. No Renascimento, qual era a tecnologia que eles usavam? O que eles conseguiram naquela época? Eles conseguiram chegar aonde? Na perspectiva linear, né? Conseguiram chegar na pintura a óleo, usar a tela como suporte para pintura. Então, tudo isso era tecnologia. Isso dentro da nossa componente, a arte, né? Depois passamos pela arte moderna, as vanguardas, né? Quando surge a imprensa. Quando surge a imprensa, o som está muito baixo.
Melhorou, gente? Eu tenho que falar mais alto? Dá um retorno aí para mim. Eu estou ouvindo bem. Tá? Ah, então tá bom. Então vou continuar. A imprensa, na realidade, quando ela surgiu, ela consegue democratizar a arte, porque teve até alguns pintores, como Lautrec, o Tanner, que começaram a reproduzir os seus desenhos em anuários. Eles viram que dava para divulgar a arte deles. Mas nessa mesma época das vanguardas, surgem algumas outras tecnologias, como gravura em metal, outras técnicas de pintura, surgem outras profissões, como desenhista, ilustrador, escultor, impressor, designer gráfico. Então, quer dizer, a massa, o povo consegue enxergar a arte torna-se mais democrática, né? Lá, quase no finalzinho lá das vanguardas, do modernismo, 1800 e alguma coisa, surge a fotografia. Aí, quando surge a fotografia, que é a tecnologia de ponta da época, eles acham... Espera só um minuto, tá, gente? Que o meu cachorro tá dando... Melhorou? A gente tem cachorro em casa, é complicado, né? Então, quando surge a fotografia, os pintores até, um monte de gente até achou que a pintura ia acabar, que não ia existir mais. Só que não. Melhoraram as técnicas, melhoraram mudou-se alguns, eles conseguiram mais algumas técnicas e elas conseguiram coexistir até hoje. Tanto a pintura quanto a fotografia. Ela simplesmente substituiu os retratos que antes eram só feitos por tela, né? E aí chegamos, pode passar, Michele. E aí chegamos aos dias de hoje, né? Aos dias de hoje, a informática, ela veio facilitar e criar opções técnicas, né, de tecnologia. Começamos a usar o computador e para criar arte ele é inquestionável. É só ver essa imagem aí ao lado. Assim como os pincéis, né, que os tintas, papéis, telas, lápis de cera, materiais que tinham antigamente, o computador ele consegue criar. Ele consegue, inclusive, com que o artista economize, porque antes ele desperdiçava muito material tentando fazer alguma coisa. E, de repente, com a tecnologia, ele pode, primeiro, sugestionar no computador, testar, ver o que ele vai fazer no computador, para depois ele colocar em prática, né, o trabalho dele. Ele pode desfazer e fazer quantas vezes ele quiser com a tela do computador. E a internet veio ainda melhorar ainda mais a situação da arte, porque os softwares gráficos, né, criar usando imagens do mundo inteiro. Quer dizer, o artista, ele conseguiu transformar o ateliê dele num estúdio limpo e também ilimitado de possibilidades únicas, assim, infinitas. Não dá nem para falar o tanto que a internet, a globalização ajudou com isso, né? Mas nós estamos falando aqui de internet, de tecnologia, de técnica, né? O que vem a ser a técnica? É um conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou ciência, uma maneira de tratar alguma coisa, uma maneira de usar, né? Vamos colocar dessa forma. A tecnologia, o que é? É o conhecimento científico, assim como a técnica tinha uma ligação com a arte, até o século XIX, mais ou menos. E a arte? A arte é a capacidade que o homem tem de pôr em prática uma ideia, valendo-se da faculdade de dominar a matéria, né? A matéria vai ter que transformar essa matéria na ideia. E aí vem o conceito de estética também.
aquilo que faz apelo aos sentidos, do que é belo, do que não é, o que proporciona prazer aos nossos sentidos, ou ao espírito, né? O que traz bons sentimentos, aquilo que você sente, né? Então, pode passar, Michele. Alguns conceitos só para a gente contextualizar o que nós estamos vendo. Michele, pode passar. Então, a tecnologia, ainda hoje, há pessoas que chegam a questionar se o trabalho feito, se os produtos gerados pela tecnologia é arte ou não. Tem gente até hoje que acha que não é arte. Só que a tecnologia e a arte, desde lá do início, elas andaram juntas, de mãos dadas. Hoje, especialmente, é difícil para a gente definir ou mesmo separar a arte da tecnologia ou da ciência. Porque com a tecnologia, a arte ficou muito junta com várias outras há vários outros componentes, as ciências, a física, a química, um monte de outras componentes aí acabaram ajudando a arte atualmente, tá? Então, a tecnologia teve um papel importante na democratização, né, dessa arte. Então, vamos observar algumas coisas que são importantes da gente perceber com essa democratização. A tecnologia, ela precisa estimular percepções e sentimentos que as pessoas reconheçam como importante. Ou seja, aquilo tem que chamar a atenção da pessoa, né? A arte, outro aspecto, que é um segundo ponto que a gente tem que levar em consideração. A arte, ela precisa se ressignificar. Ela vai fazer um papel mais ou menos que uma meditação faz na cabeça da gente. Você vai ficar em suspenso, é como se você tirasse todo o juízo da sua cabeça, todo o julgamento, você vai sentir aquilo, você vai ressignificar aquele momento, aquele deleite, tá? E ela também, a arte tecnológica também tem um outro aspecto muito importante, que é a de denúncia de realidade abusiva ou de ativismo, o papel social da arte. Então, esses três aspectos da arte dentro da tecnologia são importantes para ser levado em conta, tá? Hoje. E as transformações tecnológicas, elas são visíveis na arte, né? A troca produtiva entre a arte e a tecnologia é uma coisa imensa, né? As atividades artísticas acabaram se adaptando, se modificando, surgiram novas atividades ligadas à arte, como designers gráficos, fotógrafos, desenhistas, animadores, escultores, web designers. Então, quer dizer, surgiu uma infinidade de outras. A arte já não é só do artista plástico, da pessoa que estudou arte. De repente, com a tecnologia, outros profissionais acabaram se juntando a esse artista que só trabalhava com arte, tá? A tecnologia fez isso. Mas há uma constante diante da nova proposta da tecnologia, da arte na tecnologia. Qual é o principal? O conteúdo. O conteúdo, a mensagem que esse artista vai passar. Ainda que sejam uma infinidade de materiais, infinidade de possibilidades que ele vai colocar ali na parte tecnológica, na plataforma, sei lá onde é que ele queira mostrar o conteúdo dele, a mensagem ainda é responsabilidade do artista, tá? E cabe a ele dizer e como dizer essa mensagem, esse conteúdo, levando em consideração aquelas coisas que eu falei, dele estimular a percepção da pessoa, dele ressignificar a arte e dele não esquecer da arte social, tá? Então, a tecnologia, os produtos gerados pela tecnologia, tem essas pessoas que dizem que ele não é arte,
elas esquecem que a tecnologia sempre esteve de mão dada com a arte, né? E como eu disse lá no comecinho, a história da arte não é apenas a história das ideias estéticas, ela é a história das técnicas, das tecnologias, porque naquele momento, lá na pré-história, qual era a técnica? O barro, né? A tecnologia de ponta era isso. Então, se você for ver ao longo da história, toda foi isso. Então, as novas tecnologias aproximam o cidadão, aproximam as pessoas do patrimônio da humanidade. A democratização cultural, né? De fazer, distribuir e visualizar a arte. E hoje, o tempo é muito curto. Num clique você consegue entrar dentro do Museu do Louvre, lá em Paris, né? Na França. Você consegue... A arte digital é um movimento que ele se desenvolve dentro da tela, né? E a gente pode presenciar essa mudança todo dia, porque as técnicas estão mudando a cada dia tem uma coisa nova, né? A tecnologia cada vez mais vai se desenvolvendo e as técnicas e os artistas também, nesse sentido, né? As características, uma das características da tecnologia hoje é a mobilidade, quer dizer, você tem o celular na sua mão, você tem a multifuncionalidade, você tem a integração, você tem a forma de expressão e comunicação totalmente nova, né? A arte, de repente, está ligada à ciência, né? Ela está totalmente ligada à ciência. Pode passar, Michele. Vocês estão vendo as imagens? É tudo eu busquei dentro das obras digitais, tá? A arte por meio da tecnologia. Então, voltamos lá. Essa arte que nós temos hoje, tecnológica, aqui no Brasil, ou mesmo no mundo, ela começou na segunda metade da década de 70, mais ou menos, tá? Quando apareceu uma vertente lá conhecida como New Media Art, que é um novo meio, um novo jeito de fazer arte, com novos meios, novos jeitos, novas ferramentas, um novo fazer, adotando meios alternativos, né? Que no caso é a tecnologia, entra a tecnologia. Então, ele ficou conhecido como Revolução Digital, essa segunda metade dos anos 70. É o boom digital que eles falam, né? Que aqui no Brasil a gente lembra impossível não citar a Rede Globo, o Hans Donner, né? A revolução que ele fez na tecnologia, na arte digital, foi muito grande aqui no Brasil. Então, ele é caracterizado como formas inovadoras, né? Alinhadas aos últimos desenvolvimentos da internet, da informática, uma ressignificação tecnológica, né? E muito estudo técnico. Então, os artistas foram poucos que conseguiram se aventurar por essa seara, porque eles tiveram que estudar muito, ou se juntar com algum outro profissional da área tecnológica, né? A concorrência com outros produtos, do ponto de vista conceitual, temático, crítico social. Então, começou as filosofias, né, da Google, da Apple, da Microsoft, eles mesmos, essas grandes empresas da área da tecnologia, começaram a trabalhar com isso, né? Novos contornos técnicos, né? Utilizando recursos computacionais, quando o artista insiste em trabalhar com esses recursos, mas ele desconhece a tecnologia, ele vira refém dele. Então, ou ele começa a estudar um pouco mais para poder trabalhar com isso, ou ele acaba se rendendo, né? Ou ele acaba ficando com as técnicas tradicionais. Então, arte e tecnologia se unem, se fundem, se misturam, se influenciam. Quer dizer, tem se acelerado muito isso nos últimos anos. Essa mistura. Os artistas estão cada vez mais visionários, né?
Eles entendem cada vez mais de tecnologia e profissionais de outras áreas estão se juntando a eles. E eles bebem da fonte da arte para poder criar produtos. Por exemplo, os designers, eles também estão estudando arte para eles poderem embelezar os produtos deles. E fazer o uso da tecnologia. Está tendo muita troca. Então, se fundiu, se misturou, virou uma coisa só na tecnologia. A arte e a tecnologia. E, por fim, novamente, a democratização e o acesso à arte foi, acho que, um dos maiores ganhos que nós tivemos da influência da tecnologia dentro da arte. Esse acesso. As pessoas têm acesso. Antes, você pagava para você ir no museu, e era longe, você tinha que ir daqui para longe, em outro lugar. Hoje não, você num clique você consegue participar de uma exposição, entrar dentro de um museu e ver uns websites com exposições lindíssimas. Então, o acesso, a democratização à arte foi um dos maiores ganhos hoje em dia. Pode mudar, Michele. Olhem essa imagem, gente, que joia. É uma tela que foi misturada com fizeram uma... É arte gráfica, né? Achei demais. Então, vamos lá, continuando. Os acervos, como usar a arte e a tecnologia na escola. Coloquei aqui alguns itens, quer dizer, possibilidade de criação e contato artístico, que é o que eu falei, o acesso, né? Você pode dar acesso aos seus alunos para que eles participem de museus, de festival, de eventos, de feira, quer dizer... Gente, não sei o que eu faço. Com o desenvolvimento da tecnologia, temos infinitos meios de produção e de apresentação, né, dessa arte digital. A interatividade social. As tecnologias estão ligadas com a educação. Novas criações, quer dizer, você pode... Aquilo que a gente falou na TPC passada, sobre aqueles montes de aplicativos... eu enviei, coloquei lá no blog, né? Aqueles aplicativos, e eles permitem que o aluno possa fazer uso, igual a Silvia fez o vídeo, a Ellen também montou um vídeo com as fotos, quer dizer, essa interatividade, né? Você consegue fazer com que os seus alunos usem, e aliás, eles têm muito mais... fluência nessa linguagem digital do que nós até, né? O acesso a novas informações, a tecnologia permite isso, né? Novas formas de expressão e comunicação. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Sim, estou. Então tá. É que tá todo mundo tão quietinho, então tá bom. Se vocês quiserem colocar alguma coisa, vai colocando aí. Eu não tô olhando muito no chat, mas a Michele olha e me dá um alô, tá? Para isso estamos juntas aqui. Então, continuando. Outra coisa importante é a comunicação. A comunicação, essa é muito importante na área tecnológica, porque ela é uma ferramenta que aproxima a arte das pessoas. O acesso à arte, com o apoio da tecnologia, tem se tornado inclusivo, né, e muito mais acessível. Os poderes da comunicação são, assim, infinitos. E você se comunicar igual a Margarida se comunicou com os alunos através do formulário, deixando ele mais fácil, mais acessível para os alunos, isso é você trabalhar a comunicação, né? Você facilitar, você deixar ela mais acessível ao seu aluno. E isso também não impede você de conversar, de resgatar esse seu aluno. Por que eles não estão dando tanta devolutiva para vocês? Eu sei que é complicado, né? Pela rede social, pelos, eu não sei que canal que vocês estão usando aí,
Você atender aluno por aluno, eu sei que é difícil, mas de repente, se você buscar um ou outro que é mais complicado de dar retorno, que você sabe que de repente você se preocupa mais, é interessante essa comunicação, esse cuidado, né? Porque o aluno pode se sentir importante. Eu escutei um professor falando isso, que ele conseguiu retorno dos alunos depois disso, depois que ele conseguiu entrar em contato, pessoalmente não, pelos canais de comunicar, rede de social, né? Mas ele foi entrando um aqui, outro ali, os que eram mais problemáticos em algumas salas, e ele conseguiu um retorno interessante. Então, de repente, essa comunicação, ela pode colocar as pessoas num outro plano, né? Ela pode conseguir facilitar essa criação artística e ter uma melhora educacional também, que é o nosso grande objetivo, né? Pode passar, Michele. Os benefícios. Ó, outra imagem digital aí que eu pesquisei. Espero que vocês estejam gostando, né? Dessas imagens. Então, a arte tecnológica no Brasil, ela surgiu mais ou menos, se a gente for fazer as contas aí, há uns 10 anos. E no lugar do cavalete, das tintas e dos pincéis, agora os artistas estão usando o computador, né? A tecnologia se incorpora cada vez mais à arte e acabam-se as fronteiras, né? Esse processo, contudo, não é tão novinho assim, né? Ele começou há algumas décadas, mas, porém, quando os computadores adquiriram um pouco mais de capacidade para manipular imagens, né? Os artistas começaram a explorar essa linguagem digital, quando a gente conseguiu manipular imagens, que é o caso dessa imagem aí. E os benefícios da arte, né? Pode falar, Michele, alguma coisa? Aqui no chat, a Rosângela comentou que essa imagem é muito boa. A Margarida também falou. Interferência no meu microfone. E o Jaime, você poderia dar uma olhadinha no que ele falou também, muito bom. E dentro dessa relação arte-tecnologia, que tem esse caráter essencial individual, mas com um forte cunho subjetivo, né? Sim, verdade, Jaime. Com certeza. As pessoas colocam a sua poética aí em cada trabalho, né? E isso é importante, você conseguir causar, você impactar as pessoas com a sua arte, né? Com o seu... Aí, continuando, então. Quais são os benefícios? A inovação, a criatividade, os novos produtos e serviços, cada vez mais bonitos e mais elegantes, a interatividade, né, que aproxima o público e utiliza as emoções e os pensamentos, que deixa de ser apenas observável e começa a ser manipulável. Essa arte digital, o público começa a participar, a opinar, a interagir com a obra e com a ideia do artista. Então, há uma ruptura com questões de obra de arte, como temporalidade, autoria, e a arte passa a ser um experimento, porque ela apresenta, ela modifica, você experiencia e ela nunca está pronta, né? Ela é performática, ela é interdisciplinar, ela tem equipamentos de multimídia, códigos de programação, objetos eletrônicos e novos quadros onde os artistas podem demonstrar suas ideias, né? Eu fui acho que tem uns 2 anos que eu tive em Minas, lá em Otim, tinha algumas obras, as instalações do Cildo Meirelles, uma outra que eu não estou me lembrando o nome agora, e tinha algumas obras lá que você participava, você entrava dentro, você tinha sensações, coisas sensoriais, assim, muito importantes. Então, a obra de arte, hoje em dia, com o uso da tecnologia, tem muito isso, né? Despertar essas nossas sensações. A gente não consegue mais distinguir um campo que seja genuinamente só artístico, no que se refere às mídias, né? Aquela separação entre arte e a ciência, como eu tinha dito, acabou, rompeu.
Agora, os profissionais que trabalham com arte, às vezes ele nem tem com arte digital, às vezes ele nem tem o estudo, a arte, ele não fez uma faculdade, ele não estudou, não fez nenhum curso com relação à arte, né? Então, é muito legal isso. Aqui no Brasil, surgiu, não faz muito tempo, tem 3 sócios, não sei se vocês já ouviram falar de uma empresa que chama GeForce. Eles fazem iluminação para shows de artistas e eles têm alguns dos clientes dele, dos fregueses, é Coca-Cola, Itaú, e assim, um é designer, ele é diretor criativo da empresa. O outro, ele é iluminador, tem a parte técnica. O outro é só programação e compositor musical. Se você for ver, nenhum deles tem dentro do currículo dele a arte. Só que eles se juntaram e eles trabalham com isso, com sensações, eles trabalham com música, com iluminação, com efeitos de imagens. Então, assim, é uma coisa muito... Se você for procurar, inclusive, eu fui procurar o histórico deles, eu não achei, porque é tão atual que você não encontra. Eu consegui achar no LinkedIn alguma coisa sobre eles, assim, mas quase nada. Então, se a gente for ver, a obra também mudou, né? Essa obra digital tem novos formatos para criação e divulgação. Então, o desenvolvimento tecnológico, em especial os computadores, eles permitiram isso, esse surgimento de criações que antes não eram possíveis. Instalações, imagens, sons, vídeos, painéis eletrônicos, iluminação com LED. Quer dizer, a arte conseguiu sair da tela, só da tela, né, de uma pintura, vamos dizer. Agora ela está em 3D. Né, ela tá inovada, ela surpreende a cada momento, né? A partir de que você se apropria dessas ferramentas, você consegue criar algo novo, né? E geralmente são em locais inusitados, uma fachada de um prédio, uma tela multimídia. Você vai no Museu do Amanhã, por exemplo, um cubo digital. Então, assim, é muito interessante essa arte digital. E o perfil desse novo artista, como eu já disse, mudou também. Ele não é mais aquele perfil tradicional que tem a formação em arte. Só que ele tem uma grande sensibilidade estética, né? Para o meio e propõe coisas interessantes. Ele tem uma poética muito grande. Por quê? Porque ele se alimenta de arte, né? E essa fusão que surge da união entre os artistas, entre outros profissionais, a criação de novas ideias e produtos, experimentos que são promovidos, às vezes, até por um cientista social, como já ocorreu, acaba tendo interesse em saber como se dá a comunicação, como se dá a arte, e ele vai experimentando aqui e ali, vai se juntando um artista com o outro, e ele acaba bebendo da fonte da arte para inspirar, renovar e embelezar esse mundo nosso. E a internet, né? Como eu já citei antes, por exemplo, quando um artista produz uma criação artística, ele não tem ideia de como sua obra será compreendida e de que maneira isso aí vai impactar as pessoas e influenciá-las. Por exemplo, o Hans Donner, ele fez várias aberturas de novela. Ele fez vários objetos que hoje em dia você tem aí, tem até um relógio, que esses relógios digitais que a gente vê por aí, que saiu dele ali, de uma criação dele. Então, desde os tempos remotos, a humanidade reflete o que ele pensa no momento. E o homem hoje está pensando com a tecnologia. Ele não consegue agir em contato só com a razão, né? Ele tem a emoção o tempo inteiro e ele tem que trabalhar tudo isso em filmes, vídeos, peças teatrais, até as peças teatrais e apresentações musicais também já começaram a valer desses
meios tecnológicos para fazer suas apresentações. E o resultado dessa somatória toda de arte com a tecnologia desses produtos estão sendo bem aceitos, porque eles ficam bonitos. As cores, a funcionalidade, os produtos, os serviços, eles se diferenciam e acabam se tornando únicos, né? São produtos físicos, serviços, bens, inspirando as formas de arte de qualquer maneira. A pintura, a música, passando por todo tipo de manifestação, até a fotografia hoje já está usando, já está se apropriando do digital, né? Ah, que legal, estou gostando de ver a interação de vocês aqui, gente. Estou vendo aqui Adriana Varejão, isso mesmo, Ana Maria, gostei, Adriana Varejão, que eu vi, foi mesmo. Então, continuando, pode passar, Michele. Aí é o Sildo, né? É esse que eu vi lá, essa obra, tem duas obras dele lá em Inhotim, essa primeira, que é que tem uma bola ali e um monte de arames, e essa outra que é um quarto todo vermelho. Essas duas obras dele são instalações que tem lá em Inhotim, que causam, a gente fica realmente assim, extasiado quando entra e vê. Aquela primeira ali, onde tem aqueles montes de arame, no chão é cheio de caco de vidro. É uma obra assim, é muita grade, muito caco de vidro quebrado, todo tipo de grade, é muito interessante. A luta contra esse governo manipulador, é bem isso. É o ativismo, né, a arte social, né, André? É bem isso. Mas muito interessante. E o Sildo, ele é um pintor, escultor, ele é conhecido internacionalmente já, né? Ele já ganhou vários prêmios. E as experiências que ele causa nas pessoas sensoriais, questionando temas como a ditadura, né, militar e a dependência do país na economia global, é uma coisa de louco. São muito boas. Essa é a foto dele, essa que tem aí. Viu? Pode passar, Michele. Aí tem outros 3 artistas. Aquela primeira lá em cima, ó, é do Antônio Dias, que também é outro pintor brasileiro, o nome dele é Antônio Manuel Lima Dias. Ele é mais conhecido como Antônio Dias. Ele é artista plástico multimídia, né? Ele já ganhou prêmios também, tem um ateliê de belas artes lá no Rio de Janeiro. É muito interessante. Essa outra bolinha do meio é do Décio Pignatari, que ele é um publicitário, olha só, ele não é artista plástico, ele é um publicitário, poeta, ator e ensaísta, professor e tradutor brasileiro. Ele não a formação dele não é só arte, né, mas ele tem uma sensibilidade estética muito grande. E essa outra bolinha de baixo aí é do Raimundo Colares, que ele foi um pintor, desenhista, professor brasileiro, estudou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E ele era muito amigo do Antônio Dias, do Hélio Oiticica, alguns atuais aí da área, né? Pode passar, Michele. Agora, um dos mais famosos é esse primeiro aí, o Eduardo Kac. Ele ganhou prêmios assim, ele é o pioneiro mesmo da arte digital, arte holográfica, arte da telepresença, bioarte, um monte de coisa. Ele é um artista bem contemporâneo, é brasileiro, tá? Ele é mundialmente conhecido e as obras dele são assim, essa primeira aí é dele. Essa do meio é do Luciano Ferrarese. Esse Luciano, ele faz parte desse grupo, do GeForce. Ele e o Breno, que é dessa outra obra de baixo aí, ó. Os dois também... O Luciano, ele é um designer, tá? Ele fundou essa GeForce junto com o Breno e com o Antônio Curti. O Antônio Curti, ele é produtor, o Breno é produtor, né? O Antônio Curti é compositor. Então, olha só a mistura que virou essa empresa deles. Mistura ciência com tecnologia, com música, com experiências que conectam as pessoas com a tecnologia digital.
Olha só. Mas eles fazem coisas muito, muito interessantes. O Breno, ele é artista audiovisual, diretor de cena, editor, montador, artista plástico, filmmaker, diretor criativo, pesquisador, VJ, fotógrafo, DJ, designer de experiência e consultor de eventos. Tudo isso ele é. Né? E essa empresa deles fez bastante sucesso, viu? E, aliás, até hoje, foi criada em 2015, e até hoje eles trabalham com vários artistas aí da música, do setor musical, de fazer eventos, montar cenários com luzes, com coisas assim bem que despertam bastante o nosso sensorial. Pode passar, Michele. O artista Rafael Rosendal, essas obras todas aí são dele. Ele tem um website que tem uma exposição só com obras dele, mas é tão interessante quando você entra e vai olhando assim as imagens feitas com o digital. É muito interessante. Eu não consegui muita informação, só que ele é um artista inovador, criativo, eu não sei se ele é alemão, tá parecendo alemão esse nome dele, mas eu não consegui muita informação a respeito dele não, tá? Pode passar, Michele. Aí agora chegamos ao momento das falas de vocês, quero ouvi-los agora. Quero que vocês me falem o que vocês acharam dessa explanação um pouquinho que eu pude partilhar com vocês, né? Sobre isso. São artistas muito, muito citados nos livros de educação, né? Livro didático, de arte. São todos muito bem... que a gente já tem familiaridade, mas eu não conheço, não. Eu gostaria de conhecer esse museu. Débora, quero perguntar se você conhece, se é nesse museu que tem uma obra que ele é um poço e ela produz um som, é um poço assim. Som da Terra. É o som acho da que Terra. Deve ser. Ele é tipo um negócio super futurista. Isso. É lá mesmo? Eles usam um microfone muito acima, é um fosso, né, imenso, que chega até lá no centro da Terra mesmo, e eles colocaram um microfone super potente, e aí você coloca o ouvido para escutar o som da Terra. É bem interessante, viu? É lá mesmo, é lá em Iotim. Nossa, eu morro de medo de altura, de coisa que é funda, né? E me deu, só de olhar no livro e falar com os alunos sobre aquilo, um ano passado foi. Nossa, eu fiquei incomodada. Eu estive lá, olha, a experiência é única, de verdade, viu? Lá em Iotim tem várias estações, assim, que é muito, vale a pena. Eu acho que todo professor, todo mundo, aliás, todo mundo devia passar por lá, que aquilo é coisa brasileira, né? É coisa que a gente, aqui no Brasil, e um monte de gente não conhece, né? Eu tenho vontade de conhecer. Iotim é em Brumadinho, lá em Minas mesmo, Rosângela, viu? Ela mesmo. Alguém mais, gente? Pode falar. Tecnologia e arte, temos muito que aprender, sim. Essa é a arte dos nossos alunos. Estou aprendendo muito. Obrigada. Obrigada a vocês, gente, pela troca, pela ajuda, por tudo, viu? Eu estou tentando pegar o que vocês colocam para mim nas avaliações, né? E já direcionei o que é da educação especial para a Suzana, o que é para professor coordenador também, quero ver se eu direciono para eles, e o restante eu estou tentando trabalhar aqui com vocês, tá? Eu também, tenho muita vontade de aprender mais, mas a gente é só fuçando mesmo, viu, Rosângela?
Eu acho que a gente tem que... Lá no material que eu vou colocar para vocês lá no blog, tem, inclusive, alguns links. Passa um pouquinho, Michele, a próxima tela. Eu acho que tem os links ali. Não. Acho que é só lá no finalzinho. Eu coloquei alguns links que tem uns lugares interessantes para vocês entrarem, viu? Alguém quer falar mais alguma coisa? Só para complementar aqui a fala sua sobre o Rosendal, ele é holandês. Ah, holandês. Obrigada, Michele. Obrigada, viu? O público ainda não assimilou essas novas mídias. Eles acham que não é arte, sabe? Essa dificuldade é porque os meios digitais promovem uma ruptura das pessoas em relação ao mundo. Essas manifestações nos meios digitais propõem novas experiências em relação ao mundo. Não é mais aquele mundo visto pela visualidade. É um mundo sentido por outros mecanismos, pelos nossos sentidos. É uma compreensão, é uma abstração um pouco maior. Por isso é diferente, tá? E tem gente que fala que não é arte. Débora. Oi, pode falar, Lu. Hoje eu não estou participando muito, porque eu estou com um problema de pressão alta, então eu não estou muito bem, tá? Por isso que eu não tive uma grande participação. Fica tranquila. Tá cortando, Lu, eu não estou conseguindo te ouvir. Tá ruim o áudio. É sobre os roteiros, adaptados. Sei. O que você fala? Fala de novo, porque eu não consegui ouvir. Também não estou ouvindo, Lu. O seu som tá bem ruim, eu não consegui ouvir nada. Alguém ouviu, gente? Sobre o roteiro que ela ia perguntar para você. Ela falou, mas eu não consegui ouvir o resto. Vocês ouviram? Eu não consegui ouvir. Débora, passa o link pra gente. Tá no material, vai dar lá no final, porque são bastante. Para mim, por aqui é muito, tá? Vai postar no blog. Tá bom. Vai postar no blog, né? Isso, tá tudo no blog. Michele, pode passar. Ô, Lu, coloca aí no chat, porque a gente não conseguiu te ouvir. Então, aqui, gente, as mídias digitais exigem percepção, uma atitude diferente, propõem nova realidade para o homem do século XXI. Uma realidade que não é só visível, ela precisa ser compreendida, interpretada, exige atenção, concentração, posicionamento e participação. Quando você participa, você começa a entender a proposta. A tendência é que esta união se torne cada vez mais verdadeira, cada vez mais uma verdadeira fusão, na qual os limites entre arte e tecnologia ficarão menos claros, que é o que eu já disse anteriormente, né? As manifestações artísticas que hoje ainda não conseguimos, tem alguém partilhando, Aparecida, você está partilhando a tela. Algumas manifestações artísticas que hoje ainda não conseguimos imaginar e produtos que se parecerão com verdadeiras obras de arte são algumas das consequências dessa união entre a arte e a ciência, a inovadora e criativa, né? Vamos lá no chat. Rosângela, precisamos conhecer nossos espaços artísticos. Muitas vezes vamos viajar para conhecer locais lindos. Sim, verdade, Rosângela, verdade. Bem isso mesmo. Pode passar, Michele. Pode passar esse. Eu acho que... Aí os links, que eu coloquei. Tem essas imagens eu tirei de alguns desses links, tá? Então, tudo que eu fui pesquisando, que eu fui tirando, eu fui colocando os links separadinhos aí para vocês, tá?
E também no próximo slide tem um glossário sobre alguns termos de arte, arte multimídia, o que é web art, arte high-tech, arteônica, New Medias Art, New Media Objects. Então, tem assim a definição, fui pesquisando tudo também, os termos que foram aparecendo. Pode passar, Michele. E colocando para poder deixar aí para vocês. Aí, tá vendo? O glossário que eu coloquei? Para poder ajudá-los aí um pouquinho nessa nova empreitada. Olha outra imagem interessante aí, ó, da pessoa participar da exposição da obra de arte. E ao final eu coloquei as referências da onde eu tirei tudo isso, tá bom? Eu quero que vocês coloquem aí o que vocês quiserem. Vou abrir, deixar para vocês abrirem o microfone aí. A próxima vai demorar, acho que um tempo para a gente voltar a se reunir agora, porque o Fred está montando uma programação aí. Nós vamos ter uma programação bem interessante, mas aí a gente retorna logo mais, a gente volta com esses encontros aí. Nós não vamos perder mais não, tá? De vista esses encontros nossos. Então, eu queria que vocês agora colocassem, quero abrir a palavra aí para vocês, tá? Vocês, e vou contar uma coisa. Uma vez eu entrei numa exposição, num evento, uma feira de... como é que chama? Feira de anime, Meus filhos participam muito dessas coisas, né? De aplicativos, de novas... Feira nerd? Isso, essas coisas, bem isso. E tem muita coisa que você olha, você fala, gente, mas isso será que é arte? Será que não é? E sabe o que eu encontrei lá? Vários cenários de séries americanas. Por exemplo, o Friends tinha aquele café deles montado lá, sabe? Então, assim, eu achei aquilo um trabalho de artista, gente, muito legal. Eles terem reproduzido aquilo. Então, é interessante. Eu creio que esses eventos, essas coisas que a gente participa, a gente acaba se alimentando da arte, né? E acaba ajudando em outros trabalhos, em outra coisa que você vai fazer. Mas eu quero parar de falar agora e deixar um pouquinho aí para vocês falarem. Pode falar, gente. Abre o microfone, quero ouvir. Aqui no chat estão pedindo para você colocar no grupo também. O quê? Eu acredito que sejam aqueles links. Os links? Peraí. Foi a Rosimeire que comentou. Se for algo que não seja isso, você pode colocar aqui, Rosimeire. É isso mesmo, ela concordou já. A Miriam está parabenizando a apresentação, diz que está muito linda. E agradece. Ana Maria também agradece. Aí, gente, os links, ó. Vocês podem ir entrando e olhando, tá? Ô, Débora. Oi. Tá me escutando? Tô ouvindo, Silvia. Eu só queria me desculpar por conta do formulário que eu acabei não preenchendo, porque a gente está numa semana muito louca fazendo a busca ativa dos alunos para tentar encaixá-los no Google Classroom. Mas, assim, eu tenho algumas coisas que eu andei fazendo que eu achei que foi até bem interessante, principalmente no segundo ano do ensino médio, lá na situação de aprendizagem de artes visuais, aqueles ensaios fotográficos e experimentações. Mas eles acabaram fazendo o trabalho voltado para outra coisa. Eles pegaram as fotos que eles tinham, ou eles pesquisaram fotos na internet, e como aqui disse no processo criativo, além das imagens, colocar frases, palavras, poesias, letras de música, tal, eu pedi para eles fazerem tipo um scrapbook com as fotos que eles têm de famílias, dos amigos, de momentos antes da pandemia, colocar isso nesse momento que a gente está vivenciando.
Então, assim, eu tive alguns trabalhos que ficaram bem bacanas. Depois eu vou te enviar os trabalhos no WhatsApp, no seu PV, e aí você dá uma olhadinha, para você achar que... Para você ver se ficou bacana, se você achar que deve compartilhar, depois qualquer coisa a gente joga no grupo. Mas não deu mesmo tempo de fazer. E outra coisa é agradecer esses momentos, que gostava bastante quando a gente tinha esses momentos no presencial, né? Mas como agora não está dando, só de ver a carinha do pessoal e de poder tá trocando essas coisas é muito bacana, tá? Ai, que bom, Silvia. Orgulho de você, minha coleguinha de faculdade. Pois é, minha parceira, né? Estudamos juntas as duas. Então, e aí essa coisa de ter duas escolas também é complicado. É bem complicado. Eu creio, mas, Silvia, é legal de você partilhar, sabe por quê? Porque às vezes uma coisa que você não acha tão importante para o outro, ele enxerga alguma coisa e pode até aproveitar aquilo que você fez em outra situação. Sim, eu achei bem bacana. Outra coisa que eu também já pedi pro próximo bloco de atividades é no primeiro, que vem também no visual aquela questão dos lambe-lambes, né? Dos stencils. Eu pedi para eles fazerem também relacionando com esse momento que a gente está vivendo. Não sei ainda o que saiu, porque eles ainda não me retornaram. E também esse retorno não é muito grande também, mas o pouco que a gente consegue, eu acho que vale a pena, né? Porque é trabalho de formiguinha, né? Ah, sim, com certeza. É bem por aí. É bem por aí. Então, tá joia. Já falei demais. Beijo. Já compartilha, Silvia. Beijo. Imagina. Ô, Débora, a Luciana Liberto... Nossa, tá uma interferência muito ruim aqui no meu microfone. A Luciana está falando que na semana passada ela estava sem internet. Como ela faz para preencher o formulário, para não ficar com falta da semana passada? Ah, semana passada você tem que falar com a sua PC, Luciana, porque o vídeo foi disponibilizado para o PC e ele pode olhar quem teve, quem estava e quem não estava. Aí tem que ser com ele direto, porque a lista a gente já enviou, tá bom? O formulário, ele fica aberto até amanhã ao meio-dia, tá? Então, amanhã ao meio-dia eu fecho o formulário, organizo a lista na parte da tarde, aí na sexta-feira de manhã eu envio para o Fred, porque daí ele já monta o e-mail, porque ele vai enviar na segunda-feira cedinho. Na sexta-feira ele organiza esse e-mail. Então, essas listas têm que estar na mão dele, tá bom? Então, depois desse período, depois de amanhã ao meio-dia, você tem que falar com o seu PC para colocar a presença e não ficar com falta, tá bom? É assim que a gente tem trabalhado. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Eu estou tentando trabalhar assim, o que vocês colocam lá no formulário, tá? Se não está saindo de acordo com o que vocês querem, só especifica um pouco mais no formulário, direciona bem o que é que vocês querem, não coloca só o assunto, tipo, eu quero a educação especial. Tá, mas o que da educação especial você quer? Porque eu tenho passado com a Suzana essa parte da educação especial, e se é de arte, por exemplo, arte e tecnologia, o quê? E essa de hoje foi porque colocaram o impacto da arte, o impacto da tecnologia na arte, a influência da tecnologia na arte. Então, assim, quando vocês colocam bastante a especificação, fica mais fácil até para mim, tá? Para mim poder direcionar e fazer o que vocês realmente estão precisando, não fazer uma coisa aleatória que não vai ajudar ninguém, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, né? O nosso horário tá chegando aí. Alguém quer abrir o microfone, falar mais alguma coisa? Vocês estão à vontade aí, está o microfone, estou dando a palavra a vocês, tá? Vou dizer, esse momento está sendo muito bom para mim e estou adorando estar aqui com vocês, viu? É um prazer enorme que vocês estão me dando a chance de estudar até mais, tá? Ninguém mais quer no chat, vários parabéns, tá? Muitos agradecimentos. Obrigado gente. Obrigado mesmo, tá? Pela paciência de vocês a semana passada, pela de hoje. Hoje deu tudo certo, graças a Deus, né, Michele?
Obrigada, Michele. Graças a Deus. Obrigada a todos pela participação e presença, ok? Então, vamos encerrando por aqui, já que ninguém está afim de conversar. Então, um beijo enorme para vocês e bom trabalho, tá bom? Tchau a todos.